Hello, hello, hello! Seja muitíssimo bem-vinda e bem-vindo à minha aula de lançamento do curso Hábitos Biográficos. Nessa aula eu vou te explicar quais os principais hábitos limitantes que impedem uma vida de sucesso. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Thaís Nobre e diariamente eu tô lá no Instagram postando conteúdos. Então me segue lá, @tnobre. Bom, para falar de rotina, antes eu preciso te dizer que eu sei que a sua cabecinha já imaginou diversos cenários prósperos, onde você finalmente consegue alcançar todas as metas que se propõe, onde você consegue conviver bem com aquelas pessoas ao seu redor ali do seu convívio, onde você obtém êxito na carreira em que se propôs a fazer. E eu tô aqui hoje para te mostrar que essa realidade é completamente possível de ser criada, independente de recursos externos, de circunstâncias pessoais ou qualquer outro tipo de característica da sua vida. Eu também vou te mostrar o porquê de você sentir que anda em círculos e nunca para frente, como se a vida sempre estivesse tentando colocar situações desafiadoras e obstáculos para que você não consiga alcançar suas metas, sabe? Pois bem, bom, que a vida adulta precisa de rotina, isso é um fato incontestável. O problema está em as pessoas ainda interpretarem como rotina, encararem a rotina apenas como aquelas atividades laborais e de sobrevivência, e não como por uma perspectiva de um estilo de vida. Essa nova perspectiva que eu venho te trazer acerca da rotina, porque não tem como evoluir em vários aspectos na vida se você só gasta a sua energia em atividades que não extraem a sua essência como pessoa. Porque todos os dias, quando você decide sair de casa para exercer a profissão em que você se propôs, você veste um personagem e esquece muitas vezes, ao cair na automação, que existe uma pessoa por trás. Existe uma narrativa por trás. Então, antes da Thaís ser biomédica, existe uma pessoa. Antes da Thaís ser namorada de fulano, ou filha de ciclano, ou estudante de mestrado, existe toda uma narrativa por trás que compõe a Thaís e que só depende dela para que seja expressa. Entende? Então, se você não trabalhar e não der a devida atenção para esse aspecto de você como pessoa, por trás de todas as facetas que você expressa diante da sociedade, diante da sua família, o seu papel na sua casa, você não vai conseguir estabelecer metas e conseguir alcançá-las. Entende? Então, por isso é essencial aqui você conseguir abrir o seu coração para enxergar a rotina como um estilo de vida. O primeiro hábito limitante que impede uma rotina de sucesso é a falta de clareza. Bom, pensa aqui comigo. Você tem uma alma e essa alma aspira por felicidade, por bem-estar, busca por propósito, não é? Bom, mas você precisa entender que a partir do momento em que você só se coloca nessas atividades rotineiras, pacatas, automatizadas, você esquece de dar atenção para a base que sustenta a sua vida, a sua biografia, que é justamente o que dá sentido a ela. Então, entender um pouco da sua personalidade é o que vai te ajudar a desenvolver as suas tarefas do dia a dia. Então, o primeiro passo para ter clareza é entender um pouco, é buscar entender um pouco da complexidade da personalidade humana e como ela está atrelada a todas as suas conquistas e fracassos. Então, assim, pensa na tua vida como uma obra de cinema, com vários dramas, alegrias, tristezas, aventuras. E você é o principal motor desse cinema. Então, ao invés dos filmes de Hollywood que tem toda uma equipe por trás, é só você que está comandando a sua vida. Então, você tem todas as atividades como sua responsabilidade. Você é o roteirista, você é o personagem que protagoniza as cenas e também você é o crítico que vai dar uma nota, digamos assim, para essa obra no final das contas. Então vamos lá. Assim como nos filmes, a dinâmica da vida humana tem uma semelhança com as obras de arte de cinema. Ou seja, existe um roteirista, existe um personagem que é o protagonista e existe uma plateia. Ou seja, a perspectiva
que o mundo enxerga essa obra. E existem três tipos de pessoas que vivem conversando constantemente dentro de você acerca das experiências em que você vive. E cada uma dessas pessoas tem uma função de acordo com o tempo em que está inserido. Por exemplo, quando você pensa em que horas vai sair amanhã, ou se vai pedir uma comida no iFood, ou se finalmente vai para casa daquele rapaz que está te paquerando, você está planejando um futuro, ou seja, você está roteirizando os seus passos para um futuro próximo. Esse é o momento em que você coloca um elemento de espera, ou seja, de esperança sobre o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. Então você roteirizou as suas atitudes, a sua vida. Então, quando chega o momento de realizar, ou seja, você sai do campo de planejamento do futuro e entra no campo do presente, né? Ou seja, você está ali com a sua presença total para realizar, você já não é mais roteirista, agora você é o personagem, o protagonista, que vai, de fato, agir, se movimentar para fazer com que aquela cena aconteça de acordo com o que foi planejado. Entende? Então é nesse momento em que você tem presença total para agir de acordo com o que você se planejou. Ok, então agora nós passamos de uma experiência de roteirizar o futuro e já passamos da experiência de viver o presente. Então a única experiência que temos agora é a que foi vivida. Então nós chegamos no tempo passado. E nesse tempo passado, a principal função que você vai ter enquanto pessoa é de julgar o que foi feito, é de julgar o que aconteceu. Ou seja, você acredita no que fez. É onde estão estabelecidas as suas crenças. Eu acredito que eu fiz, que eu saí da dieta, porque no final das contas é o que vai me emagrecer e vai me deixar mais perto do meu objetivo. Ou eu fui para casa daquele rapaz porque de alguma forma ele me deseja. Então você coloca na sua crítica da sua obra, dos seus comportamentos, no caso aqui, o que você acredita. Entende? Então, no final de tudo isso, nós teremos uma cena redondinha, roteirizada, protagonizada, criticada. E a partir do momento em que essa cena se encerra, ela faz parte da narrativa da obra completa. Então, não tem como mudar. Aconteceu. Só que quando passa uma semana, um mês, um ano, vários anos, nós temos várias cenas encerradas fazendo parte de uma grande obra, que é a sua vida. E é exatamente essa estrutura da personalidade que vai refletir quem você é e quem você está se tornando com o passar do tempo. Certo? É por isso que escolher diariamente, dominar os seus impulsos, ter clareza dos seus objetivos, entender quais são os seus valores, entender quem você é, querer viver quem você é, a versão que você quer ser, a versão que você quer criar, vai transformando, vai lapidando a sua personalidade para você escrever, dirigir uma obra bonita, uma obra bela, de sucesso. Entende? E aí, no final das contas, você acaba sentindo aquilo que a sua alma, de início, queria e buscava: felicidade, bem-estar, plenitude, propósito, viver a sua vocação. E falar nisso, a gente entra num campo muito espiritualizado da coisa, porque é um estado de espírito mesmo, estar bem com quem se é, com o que se faz, com as próprias obras, com as próprias escolhas. E é por isso que as 4 virtudes teologais, elas são os elementos que regem a estrutura da personalidade humana. Por exemplo, quando a gente está na situação, na posição de personagem, né? Naquele momento nós temos a presença, nós temos em nossas mãos a escolha, a presença total. Então nós temos como escolher o que vamos, como vamos fazer, agir. Eu vou brigar com essa pessoa?
Eu vou comer isso? Eu vou faltar esse meu compromisso? Então você está na posição de ação. Só que para agir, nós precisamos entender como devemos agir e o quanto devemos agir. Ou seja, nós precisamos de um certo tempero aí para não desequilibrar essa atitude. Eu vou comer, mas eu vou comer o suficiente para mim. Eu não vou brigar, mas eu posso conversar. Eu posso dizer que me incomodou. Eu não vou faltar o compromisso, mas eu vou tentar articular aqui para eu conseguir conciliar o que está me atrapalhando e o que eu vou. Ah, não, ao invés de faltar o que eu me proponho a fazer, eu vou tentar fazer o meu melhor. Então, é necessário um certo equilíbrio diante das ações, ou seja, a temperança, a virtude da temperança, é o que rege a sua posição enquanto personagem. Quando você está na posição de juiz, ou seja, você vai criticar aquilo que foi feito, aquilo que você acredita, você busca o elemento de justiça. Né? Então, a virtude da justiça é entender qual é o certo a ser feito. É trazer uma certa justiça para as suas atitudes, de acordo com o que você precisa para funcionar bem. Então, por exemplo, eu tenho um trabalho para realizar agora 2 horas da tarde. São 1h30. Eu vou comer até o talo, até não conseguir nem falar direito. Ou seja, você não foi justo com isso, porque você não vai conseguir trabalhar. Você vai entrar no processo digestivo, vai demorar, vai ficar letárgico e não vai conseguir exercer o seu trabalho bem. Ou seja, houve uma injustiça aí com o que você decidiu a fazer, de acordo com o seu outro compromisso. Então, esse é o principal movimento do juiz. Quando você chega na posição de roteirista, você está ali com a função de decidir o seu futuro, ou seja, de planejar suas próximas ações. O que você precisa? De acordo com o seu juízo, ou seja, de acordo com aquilo que você acredita ser certo, ser justo, você vai definir os seus próximos passos. Então, é a arte de decidir bem para a sua felicidade, para o seu bem-estar. Apesar de os impulsos e a sua mentalidade poder estarem, sei lá, te trazendo para o fundo do poço, dizendo que você não precisa fazer isso. Então, é por isso que o roteirista, ele tem como principal virtude a prudência. Você entende que aquilo vai te levar para o caminho certo, para o caminho da felicidade. E por isso, você decide fazer. Então, o papel do roteirista é o papel de discernir bem, de acordo com as suas atitudes. O segundo hábito limitante que impede uma rotina de sucesso é o mau gerenciamento do tempo. Bom, outro dia eu fiz uma pesquisa lá nos meus stories onde eu perguntava quantas horas você leva para realizar a sua rotina. E eu dei algumas opções lá, e algumas pessoas responderam: ah, não, leva de 4 a 6 horas. Outras disseram que leva de 8 horas. Outras disseram mais de 10 horas. Então, aquilo ficou muito claro para mim que elas ainda estão vendo a rotina como aquelas atividades que eu falei anteriormente para vocês. Laborais ou de sobrevivência, que você precisa de fato fazer. Mas a resposta é que, na verdade, não existe limite na rotina. Porque a rotina, na verdade, é quem você é, né? Não existe rotina apenas de trabalho, né? Nós temos rotina espiritual, rotina de sono, rotina de família, rotina social, rotina de dieta, enfim. Ela compõe a sua vida. Porque a rotina representa a dinâmica da sua vida e ela é a soma de todos os seus comportamentos enquanto pessoa. Então, é claro que se você ainda julga como rotina as 8 horas que você passa no escritório com a bunda sentada na cadeira, olhando de frente para um computador, você vai me dizer que a sua vida é bagunçada em outros aspectos que eu te perguntar. Sei lá, eu não tenho rotina de sono, ou então eu não consigo seguir uma dieta, ou então, sei lá, de exercício físico. É óbvio, porque você hoje ainda não enxerga a raiz de uma rotina saudável. Outro dia eu assisti uma aula sobre hábitos e escutei uma coisa que fez muito sentido para mim. Você é o que você faz no seu tempo de ócio.
Então, viver no tédio, né, é um sinal claro de que você está usando o seu tempo de forma desordenada. Isto é, você não está priorizando as atividades que te elevam enquanto pessoa, na sua essência. Porque se você for parar para pensar, sempre é possível fazer alguma coisa útil, né, que te torne mais habilidoso, que te torne mais interessante. E eu até julgo dizer que a falta, né, desse movimento, ou seja, você já se acostumou tanto a se recusar a fazer isso e aceitar só o tempo passar, viver no fluxo, que não percebeu que foi se alastrando um desânimo, né? Um desânimo existencial mesmo, um cansaço, uma indisposição. É porque quanto mais vai acumulando, maior vai ficando, né? Só que o que acontece? Quando esse desânimo e esse cansaço, etc., ele vem de um recurso externo, né? Ou seja, é de um ambiente, é de alguém que fez alguma coisa com você, e aí o tempo todo você está recebendo esses estímulos, aí você fica cansado mesmo. E aí você tem que buscar forças interiores para superar isso. É completamente possível. Agora, quando esse cansaço existencial ele é fruto de algo estrutural, né, de algo espiritual, não tem recurso externo que vai te levar para frente. Né? Do contrário, só vai te sugar ainda mais. Todo mundo tem a mesma quantidade de tempo, né? Só que existe uma dificuldade coletiva em viver bem esse tempo, né? Em usar esse tempo para tantas coisas, para contentamento pessoal, para evolução espiritual, evolução física, para ganhar dinheiro, enfim. Talvez seja a maior dificuldade das pessoas viver bem esse tempo. Só que a partir do momento que nasce em você um desejo de utilizar bem esse tempo, na verdade da melhor forma que você puder, para realizar os maiores e melhores feitos que a sua vida pode ter, para alcançar a sua melhor versão, né? Esse desejo, ele existe dentro de umas pessoas que já passaram ali de um certo nível de evolução, né? De pessoas que já entenderam a necessidade, o chamado, né? Real da vida. Quantas pessoas hoje que você conhece ainda se prendem à narrativa, isso se você não for uma delas também, de mudarei isso quando tiver mais tempo. É, só que não cola mais. Porque tempo, meu caro, minha cara, você tem. Né? Então, assim, quando uma pessoa, por exemplo, deseja muito viajar, né? Mas escolhe a narrativa, porque existem duas narrativas, né? Você quer conhecer tal local. Quero conhecer uma cidade aqui do lado, uma praia aqui do lado. Eu posso simplesmente botar minha perspectiva toda voltada para a negatividade de todas as coisas que hoje me impedem de conhecer o local que eu quero conhecer, ou eu posso começar a buscar a perspectiva de solucionar os possíveis obstáculos e de fato me colocar a qualquer custo para ir lá conhecer o que eu quero conhecer. Com certeza, no final das contas, independente se deu certo conhecer ou não, uma pessoa que se colocou à disposição para fazer o que lhe é possível para realizar esse desejo, vai se sentir melhor do que uma pessoa que não moveu um dedo para isso, porque simplesmente foi derrotado antes mesmo de tentar. Entende? Então já sabemos que um dos maiores erros do homem moderno está em não aproveitar as horas que lhe restam antes e depois das suas atividades laborais. Então, se você trabalha 8 horas por dia, você tem aí uma janela antes e uma janela depois para você fazer alguma coisa de útil da sua vida, né? Então, se coloca à disposição para fazer isso, certo? Porque é nesses momentos, né? Nessa janela, você está como quem vive de renda, né? Ou seja, você não está se preocupando em ganhar dinheiro, você não está se preocupando, sei lá, em cuidar de alguém, não sei, de repente, ou tá. Mas enfim, você sabe da sua circunstância. E se de alguma forma você tem essa janela, utilize para elevar a sua potência, para elevar a sua existência, tá? Então, assim, coisas que podem te tornar mais interessante, mais habilidoso,
né? Leia livros, consuma boas obras, né? Se exercite, se alimente bem, busque informação, busque aprender uma nova arte, entende? Vá caminhar, tenha um tempo de qualidade com sua família. Tome isso como compromisso. Tome isso como compromisso. No final das contas, quando você for ver, analisar, né, as suas cenas, as cenas em que você se colocou, as cenas em que você roteirizou, as cenas em que você julgou, né, você vai ver que faz sentido. E você não vai mais poder dizer que é falta de tempo. Porque, de fato, agora o seu tempo está preenchido com coisas que expressam quem você é. O terceiro hábito limitante que impede uma rotina de sucesso é a procrastinação. Eu diria que ele é o maior deles, que ainda acomete uma maior quantidade de pessoas. E também é aquele que mais suga o tempo e a produtividade dessas pessoas. Então, nada como entendê-lo para conseguir posteriormente dominá-lo. A etimologia da palavra procrastinação em latim quer dizer pró, ou seja, a favor de, e crastinos, amanhã, ou seja, a favor do amanhã. Então, a procrastinação ela nada mais é que o hábito, a atrativa atitude de ficar deixando, né, postergando, deixando para depois as atividades que precisam ser realizadas, ainda que elas tragam um benefício para você e você saiba disso. Só que de alguma forma você prefere um afago ali imediato, um prazer imediato, ao invés da busca árdua pelo bem em que você está buscando, né? Então, é um hábito que te coloca em uma sensação muito imediatista, né? Em uma atitude muito imediatista por busca por esses prazeres momentâneos. Então, vamos tomar como arquétipo aqui agora o boneco Pinóquio. Pinóquio é um boneco de madeira feito pelo seu Gepeto que inicialmente não tem consciência, mas a fada lhe dá de presente, representado pelo grilo, a sua consciência no mundo para que ele faça as coisas certas. E mesmo com essa consciência, o Pinóquio decide usar o dinheiro que o Gepeto lhe dá, na verdade, para usar para a escola e as atividades que vão elevar as habilidades dele, ele usa numa espécie de parque de diversão, um circo de diversão, igual a outras crianças, né? Então ele busca ali a ilha dos prazeres. E quando vai ver, né, ainda que o grilo fique ali tentando conscientizá-lo, mas quando ele vai ver, ele já caiu ali numa areia movediça, né, que literalmente torna, né, as crianças e ele burros, né? Então, começa ali a mostrar que eles usaram aquilo da forma errada e começam a sofrer as consequências daquilo, né? Por outro lado, se ele tivesse decidido usar a consciência para fazer o que é certo e para fazer o que precisa, ele teria a promessa de que se tornaria um menino de verdade ao invés de continuar a vida inteira, né, fadado a ser um boneco de madeira. Então é claro, né, que fazendo aqui uma comparação com a vida humana, qualquer pessoa que permite ser dominado pela busca por prazeres e satisfações momentâneas, vai agir ali como um animal, porque está agindo através dos seus impulsos, né? Isso impede da sua consciência discernir como ela pode fazer para conquistar os bens árduos, né? Então ela fica ali, de fato, viciada numa espécie de ciclo ali de satisfação. E quando ela se propõe a realizar alguma coisa que faça ela sair dessa zona de conforto, ela se nega completamente, né? Ela até pode tentar, mas por não entender a raiz da coisa, a base, qual a base que ela precisa trabalhar, ela acaba desistindo por pouca ou nada, né? Por pouco ou nada. Então, um pequeno desafio para driblar essa incessante vontade, né, de ficar se satisfazendo ali com coisa rápida, é você literalmente cortar pela raiz esses automimos, né? E o que são os automimos? É aquele banhinho quente que quando você acorda 6 horas da manhã já acorda sonolento, aí você vai para um banho quente que não vai
não vai te acordar, não vai, assim, te dar energia, vai te deixar ainda mais sonolento, ainda mais letárgico, mas você não consegue deixar. Aí você vai, toma o seu cafezinho, ou com açúcar, ou se não for com açúcar, é com o seu leite em pó, porque você não consegue passar ali pela mínima dificuldade de sentir o amargor do café, né? Você não devia depender só da cafeína para te acordar, devia depender também do amargor do café, que para te dar um, meu Deus, acordei para a vida, entendeu? Não consegue deixar os hiperestímulos das telas, né? Então você fica rolando e rolando ali por horas suas redes sociais, vendo vídeos viciantes ali que ficam hiperestimulando o seu cérebro. Então você fica completamente acostumado com esses estímulos, e é por isso que não cria nenhum tipo de senso de concentração, né? E nem vontade, e aí você fica nesse ciclo e tenta e não consegue, e volta pro hiperestímulo e não consegue de novo, e enfim, depois não tá aí sem saber o que fazer, sem produzir nada no final das contas. Então, saber qual é o problema, você já sabe, né? No final das contas, o que você precisa é ter a força de vontade necessária, ou seja, aquela fortaleza interior, né, que eu estava falando no início da aula, para de fato permanecer nos seus objetivos, nas suas responsabilidades, nas suas metas, né? E aí conseguir produzir de fato algum resultado, tá? Então não tem nada melhor que a estratégia de cortar literalmente pela raiz todas aquelas coisas que te deixam na zona de conforto, tá? E é aí que tá o pulo do gato. Enquanto você deixa o corpo dominar a sua mente, você anda como se estivesse naquela roda de ratinho, de forma completamente automática, numa hipnose, numa sonolência existencial, de forma inconsciente, acaba colhendo os mesmos resultados, andando literalmente em círculos e nunca para frente. No meu minicurso Hábitos Biográficos, eu trago um molde dos pontos que você precisa trabalhar para dominar os padrões mentais que hoje ainda te fazem andar em círculos e não para frente. O curso vem dividido em módulos evolutivos com uma teoria poderosa para sua expansão de consciência e modelos práticos e originais que eu desenvolvi com estudos e com a minha experiência pessoal. Então vamos lá, passando de modo rápido. Nós teremos 5 módulos, onde no módulo 1 eu vou te explicar o que você precisa entender para dominar a transformação da sua personalidade, quais virtudes você precisa adquirir nesse início, como você pode ordenar o seu espírito para conseguir viver uma rotina plena, para conseguir realizar o que você se propõe. No módulo 2 eu falo do maior hábito limitante de todos os tempos, a procrastinação. Então lá eu trago modelos estratégicos para você driblar, contornar a sua atitude, esse hábito hoje que te limita ainda de ser produtivo. E eu trago também nesse mesmo módulo falando sobre o gerenciamento do tempo e mais sobre o jejum dos automimos, com direito a desafio lá dentro também. No módulo 3, eu falo sobre mentalidade. Então, eu vou explicar um pouco de como funcionam os padrões mentais aí dentro dessa sua cabecinha e o que você precisa, qual tipo de autoanálise você precisa exercer nesse início para você tomar o controle da sua rotina e conseguir mudar esses hábitos que estão enraizados em você e que você repete ano após ano. No módulo 4, eu venho trazendo a influência do temperamento humano. Então, como o seu temperamento, como a sua inclinação comportamental natural, digamos assim, pode influenciar na sua rotina, nas suas condutas, nos seus relacionamentos, e como você pode driblar cada uma dessas características. Como você pode viver e não ficar se reduzindo às suas inclinações naturais. No quinto e último módulo, eu venho falar de dinâmica social. Então, como você pode manter a sua disciplina, se manter dentro dos seus objetivos e dentro da sua rotina na medida do possível, mesmo tendo eventos, vários amigos, mesmo não tendo apoio da sua família ou das pessoas que convivem com você, qual a melhor forma de lidar com tudo isso? Será que você precisa parar ou diminuir a sua vida social? Além disso, eu trouxe um modelo inédito que se chama Banco de Propósitos. Lá eu montei na área Trello exatamente o ano de 2024 inteiro, organizado, só para você preencher diariamente de acordo com as suas
metas, de acordo com o que você quer, de acordo com as suas circunstâncias. Assim você vai conseguir gerenciar melhor o que tem feito e o que ainda precisa fazer. Esse é o grande ouro que você vai receber nesse curso. Eu poderia facilmente listar aqui e agregar valor a todo esse compilado de informação que eu trouxe para vocês dentro desses módulos, assim como a documentação que eu disponibilizei lá dentro, mas eu vou fazer diferente. Primeiro, o curso vai custar R$ 297. E o que você precisa saber disso? Você tem 7 dias de garantia. Então, se o curso não agregar em nada na sua vida, ou você não tiver tempo de assistir, ou qualquer outra justificativa que seja, eu consigo te devolver 100% do seu valor dentro de 7 dias, não tem problema. Caso você consiga e queira ficar, você tem a oportunidade de parcelar em até 12 vezes. Esse valor dividido por 12 vai dar menos que uma assinatura da Netflix. Então, é completamente possível e viável de você fazer. Além disso, os 10 primeiros compradores dessa primeira turma terão direito a uma consultoria nutricional de 1 mês com um profissional de nutrição que vai dar direito a um plano alimentar que está em parceria comigo nesse curso. E por fim, né, e não menos importante, na verdade, o mais importante, mais legal. Essa primeira turma, apenas na primeira turma. Primeiro que esse valor não vai voltar, né? R$ 297 ele vai ficar só nessa primeira turma. Isso é uma decisão minha pelo valor que eu sei que o curso tem. Então, eu de fato preciso que a primeira turma seja feita de pessoas fortes, de pessoas com vontade. Por quê? Porque essas pessoas serão muito beneficiadas pela chave mestra. A chave mestra te dá acesso vitalício ao curso HB. E por que eu tô te falando isso? Qual é a importância dessa chave mestra, Thaís? Seguinte, o HB ele não vai parar por aqui. Nós estamos no plano piloto, estamos só começando. O HB vai sofrer atualizações recorrentes com novas aulas, novos vídeos, talvez convidados, talvez lives, masterclass e mais documentos que te coloquem no caminho da evolução para criar uma biografia de sentido. Então, apenas a primeira turma vai ter esse acesso vitalício a todas as atualizações de hoje para sempre. A partir da segunda turma, essas pessoas só terão acesso de 1 ano do curso. Então, você precisa aproveitar essa oportunidade. O carrinho vai ficar aberto por 7 dias a partir do momento em que essa aula for pro ar. Então, corre para garantir a sua vaga e fazer de 2024 o ano da vitória. Cheirinho e te vejo lá do outro lado.